Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No programa de hoje, contamos novamente com a presença do engenheiro agrônomo Nirley Stork, da Profigem do Brasil, uma das maiores produtoras de sementes de tabaco, localizada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O assunto, a safra de 2025-2026, que está em pleno andamento. Bom dia. Bom dia, Elpidio. É um prazer a gente estar aqui falando mais uma vez sobre a safra e sobre a produção de mudas. Principalmente numa semana que foi bastante fria, com geadas, então eu acho que tem bastante assunto que a gente pode abordar aqui. Já conversamos bastante sobre a produção de mudas e os seus cuidados quanto ao manejo correto da adubação e do canteiro. Mas para quem está na fase de produção de mudas, quais são as principais preocupações mostradas pelos produtores? Olha, temos tido alguns questionamentos quanto ao crescimento mais lento das mudas, principalmente nesse período mais frio e chuvoso. Temos que lembrar que a muda cresce bem no sol e calor, desde que não seja excessivo. Agora, com temperaturas mais baixas e menos insolação, esse crescimento é naturalmente mais lento. Então a gente pede para o produtor ter cuidado e paciência e não exagerar na aplicação de adubação excessiva, que muitas vezes queima essas mudas. Mas é importante estarem bem nutridas, mas com adubação equilibrada. E assim elas ficam mais resistentes ao congelamento. E nesses dias mais frios, como o produtor pode se precaver desse congelamento? Bem, o ideal é abrir os canteiros pela manhã, depois de sair o sol, e deixar ventilar e tirar o excesso de umidade. Logo no começo da tarde, os canteiros devem ser fechados para aprisionar o calor. Esse calor acumulado durante a tarde vai ser perdido durante a noite, mas é importante retardar esse processo. Outra coisa importante é manter o nível da água do floating sempre no máximo. Assim, demora mais para congelar. Nesses dias excessivamente frios, é importante colocar mais alguma lona ou talagarça por cima para proteger o canteiro e assim evitar essa perda desse calor. E serve como uma barreira. Isso faz com que a perda seja mais lenta. Se o produtor tiver uma lona dupla face, ele pode colocar a parte branca virada para baixo. Assim se perde menos calor. A lona preta também ajuda, mas é menos eficiente. O ideal é que seja clara, assim as ondas longas emitidas pelas plantas são retidas no túnel, mantendo mais aquecido. É como o efeito das nuvens em dias nublados ou embaixo de árvores, e aí normalmente não temos geada. Tem alguma recomendação quanto aos tratamentos? Horário melhor para aplicar os produtos ou fazer a irrigação? Bem, nesse frio é importante fazer os tratamentos ou irrigações superficiais com o regador pela manhã ou próximo ao meio-dia. Assim, as folhas ainda podem secar durante a tarde e a chance de congelamento e o consequente dano às folhas é menor. O ideal é que ao final do dia as folhas não estejam molhadas. Se uma planta estiver bem equilibrada e nutrida, ela tem mais sais na sua seiva e é mais difícil o congelamento que causa essa queima das folhas. Existem produtos que podem ser usados para diminuir ou evitar danos? Bem, hoje a tecnologia evoluiu bastante e em várias culturas já se usam alguns produtos para diminuir o estresse pelo frio, principalmente em regiões mais frias. Esses produtos, além de reduzir o estresse por frio ou pelo próprio transplante, fazem com que as plantas se recuperem mais rapidamente. Hoje já existem empresas que usam e recomendam alguns produtos na produção de mudas de tabaco. E o que seriam esses produtos? Como funcionam? Bem, esses produtos são bioestimulantes baseados em hormônios vegetais e alguns nutrientes que estimulam ou ativam mecanismos de defesa ou de crescimento e que fazem com que a planta esteja assim mais preparada e se recupere mais rapidamente em condições adversas.
E quanto às doenças, quais seriam os principais problemas de doenças nos canteiros? Bem, temos duas doenças com ocorrência muito frequente, o Pythium e a Rhizoctônia. O Pythium surge em manchas com mudas de cor amarelada e são menos desenvolvidas, levando à murcha e à morte das mudas. Ele ataca as raízes e estas apresentam sinais de apodrecimento, né? Essa doença, se não for tratada imediatamente, leva a perdas bem significativas. Já a Rhizoctônia surge como pequenas manchas nas folhas, né? E ela progride causando um apodrecimento, um tombamento e depois a morte das mudas. Muito frequente termos a Rhizoctônia em períodos de pouco sol. Aqui no Brasil, essa doença é comumente conhecida como antracnose pela maioria dos produtores. Para evitarmos esses problemas, deve-se sempre seguir as orientações das empresas fumageiras, que são baseadas em calendários de aplicação preventiva de fungicidas. Isso é o mais recomendado. Não podemos falar aqui em produtos e doses, pois cada empresa tem suas recomendações. Mas sempre pedimos que se utilize os EPIs apropriados para cada atividade. E, na dúvida, consulte sempre um engenheiro, um técnico ou um engenheiro agrônomo de confiança para garantir que as doses e o modo de aplicação sejam adequados para a segurança da sua produção. Dicas adicionais para evitar essas doenças? Bem, para mudas sadias, é importante usar sempre sementes certificadas que garantem uma boa sanidade e, principalmente, verificar as condições das bandejas. Elas devem ser bem higienizadas com produtos específicos ou então uma solução de água sanitária, tá? E esses patógenos, eles podem passar de uma safra para outra se essas bandejas não estiverem bem limpas. E para o planejamento dos produtores nesta época do ano, quanto tempo leva uma muda para ficar pronta? Nessa época do ano, as mudas tendem a ficar prontas com 70 até 80 dias. É mais frio e tudo ocorre mais lentamente. Começa pela germinação, que ao invés de 10 dias, pode levar até 20 ou mais. Muitas vezes na semeadura, mais cedo, esse período reduz bastante, pois é mais quente e tem mais sol. Mas nesses dias excessivamente frios, evite também a fazer a semeadura. E nessa época existe uma recomendação especial quanto a variedades a serem semeadas? Bem, agora as variedades de ciclo normal são as mais indicadas, mas isso pode variar de região. Tem regiões onde a semeadura normal é agora, mas indicamos materiais de ciclo médio e que tenham uma boa tolerância a doenças radiculares. E assim, essas plantas, elas aguentam bem o sol mais forte, evitando que essas folhas queimem na lavoura. E quanto ao planejamento e tecnologias, existem alguns recursos ou aplicativos que o produtor pode usar? Bem, essa é uma questão muito importante e hoje facilmente aplicável para a maioria dos produtores. Podemos citar como exemplo um aplicativo ou um site com a previsão do tempo para a sua região. Sabendo que essa semana seria extremamente frio, com previsão de geadas severas, você não vai arriscar e fazer o plantio, mesmo que a muda já esteja pronta e que essa era a época planejada de transplante. Você vai esperar mais alguns dias para que essa muda seja transplantada em condições mais favoráveis para a pega. Tá? E se uma geada pegar uma muda murcha ou recém-transplantada, a chance de morte é muito maior. Se essa geada for leve e ocorre numa muda já pegada, a chance de sobrevivência é muito maior, pois essa muda já está equilibrada e contém muito mais nutrientes que a protegem e fortalecem. Outro aplicativo que está disponível é um desenvolvido pela Coresta, o Diagno Plant Tobacco. Tá? Esse é um material que foi traduzido para o português, né, e facilita a identificação visual de doenças e deficiências nutricionais do tabaco, que pode ser usado como uma referência.
Mas claro que sempre se deve consultar um engenheiro agrônomo ou um técnico de confiança com experiência para confirmar se esse diagnóstico está correto e fazer o tratamento adequado. Se você pudesse resumir os principais pontos de nossas conversas, o que você reforçaria? Bem, não semear nesses períodos de frio extremo. Proteger bem os canteiros e fechar cedo para armazenar calor, se possível colocar uma lona extra ou uma talagarça clara para isolamento e retenção do calor, né? Não transplantar em períodos que haja previsão de geada. Por exemplo, essa semana, muita gente esperou passar as geadas, como hoje, para então fazer o transplante ontem, quando já tinha um pouquinho de sol, né? Ou continuar hoje, né? Tendo uma chance muito menor de danos e de retrabalhos. Sempre usar insumos recomendados, seja sementes, substratos, adubos específicos para cada fase da cultura, né? Fazer os tratamentos preventivos conforme o calendário de aplicação fornecido pelas empresas. Sempre lembrar que depois da semeadura, abrir e ventilar os canteiros e nessa época fazer as aplicações de produtos ou fazer as irrigações então perto do meio-dia para evitar que essas folhas fiquem molhadas durante a noite. Manter o nível de água ideal no floating, né? Também no caso das bandejas com a lâmina adequada, não uma lâmina muito alta. Verificar as mudas diariamente, né? Para identificar sintomas de doenças, deficiências ou então a famosa salinização, que é um acúmulo de sais de adubo na superfície do substrato. Então, mudas que tenham um desenvolvimento uniforme, vamos dizer assim, desuniforme no canteiro, né? Que às vezes elas crescem ou germinam melhor na beirada do canteiro ou no centro do canteiro, né? Elas mostram que tem alguma coisa diferente naquele canteiro. E muitas vezes é pelo acúmulo de sais de adubo na superfície. Então, muitas vezes essas mudas elas vão ficar amareladas, né? Então, muitas vezes o produtor tem a sensação de que falta adubo, né? Mas as mudas amareladas, como eu falei no caso do Pythium, também podem ser um sinal de doenças, tá? Então, a gente tem que acompanhar e sempre pedir para um técnico dar uma olhadinha, né? E muitas vezes pode-se aplicar adubos na piscina, né? Mas ao mesmo tempo fazer irrigações superficiais. Então, quando esse adubo sobe, você faz uma irrigação por cima com um regador para lixiviar aqueles sais de adubo, né? E muitas vezes isso traz resultados bons e bem rápidos, tá? E lembrando sempre que mudas com desenvolvimento irregular na piscina, folhas grossas com cor esbranquiçada, né? Ou um verde mais acinzentado, né? Muitas vezes essas mudinhas podem apresentar pelos, né, vamos dizer assim, mais escuros, mais marrons, né, no centro. Também vão ser sintomas, então, de salinização, tá? Isso são, vamos dizer assim, alguns dos pontos principais a serem lembrados aqui, tá? Então, eu acho que é importante a gente sempre procurar um técnico e tentar ter o máximo de informações. É sempre muito bom te receber no nosso programa, Nirley. É importante que o produtor fique atento às recomendações para produzir uma safra de tabaco rentável. Bem, a gente agradece a oportunidade de falar aqui um pouquinho. E lembrando sempre que o que eu trago aqui muitas vezes são questionamentos de produtores, são dúvidas, e esse material aqui também tem o apoio de outros colegas que a gente acaba consultando. Um exemplo é o nosso ex-chefe e colega Sérgio Villani, que me ajudou também a elaborar esse material, né, para que a gente tenha um trabalho mais completo. Então, eu agradeço ao Villani e aos outros colegas que também me ajudaram com informações para que a gente possa enriquecer essa informação aqui para os produtores. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.